bem-vindos de volta. Essa semana o assunto vai ser transplante de medula óssea. Para começar, a gente tem que definir o que é. Muita gente não sabe o que é medula óssea. A medula óssea é um órgão que fica dentro dos nossos ossos, principalmente dos nossos ossos longos, como o fêmur, os ossos do braço, mas ele também está presente nos ossos do quadril, na coluna, na maior parte dos ossos. Nós temos medula óssea, então é um órgão que está dentro dos nossos ossos, que produz as células do nosso sangue, responsável pela produção do sangue. A medula óssea ela pode ser transplantada, assim como os órgãos sólidos também podem ser transplantados, né? A gente tem transplante de coração, transplante de fígado, transplante de rim, só que o transplante de medula óssea ele é um pouco diferente. A primeira coisa que a gente tem que desmistificar e esclarecer é que a medula óssea, por ser um órgão não sólido, um órgão líquido, basicamente um órgão feito de células e plasma, ele não é... o transplante é diferente, o esquema do transplante é diferente. A maior parte dos outros transplantes são cirurgias, basicamente, né? Então, o paciente vai para o centro cirúrgico, é anestesiado, é feito um corte e é feito a troca do órgão doente pelo órgão saudável, geralmente do doador cadáver e do doador vivo. No caso da medula óssea, não existe nem um contato com o centro cirúrgico praticamente. São as exceções em que a gente precisa de um centro cirúrgico para o transplante. É basicamente um procedimento que é feito no quarto do hospital do paciente, sem cortes, sem anestesia, sem nenhum tipo de cirurgia, né? Então, já começa por aí que o transplante ele não é um procedimento cirúrgico, né? Ele é um procedimento basicamente clínico, né? Então eu não sou cirurgião, eu sou um médico clínico hematologista, especialista em transplante de medula óssea. É uma subespecialidade da hematologia. A gente utiliza o transplante de medula óssea para diversos tipos de doença, né? Então, existem mais de 70 tipos de doenças que o transplante de medula óssea ele é indicado. Então, nós temos os mais comuns, as doenças hematológicas mesmo, algumas doenças hematológicas mais graves, principalmente as doenças oncológicas hematológicas, então alguns tipos de linfoma, as leucemias, né? Os mielomas, as síndromes mieloproliferativas crônicas, como a mielofibrose, as síndromes mielodisplásicas, a aplasia de medula, né? Mais recentemente, que inclusive foi aprovado em 2018, a portaria, o transplante para doença falciforme, né? Então, para hemoglobinopatias hereditárias, então anemia falciforme, a talassemia, vários distúrbios de imunidade, então imunodeficiência comum variável, dentre outros, assim, várias doenças, inclusive algumas doenças autoimunes, então esclerose múltipla, às vezes a gente pode fazer transplante de medula, artrite reumatoide, esclerodermia, né? Alguns outros tipos de doença, como doença inflamatória intestinal, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, existe, né, a parte experimental também para diabetes, né, autoimune, então tem várias doenças que a gente pode fazer o transplante de medula óssea, né? E existem várias formas de se coletar essas células, existem vários tipos de transplante também, né? Então a gente tem o transplante de medula óssea, que é autólogo, que é aquele transplante que a gente não precisa de um doador externo, que o doador é o próprio paciente, né? Então o próprio paciente ele é o fornecedor da medula óssea para ele mesmo, então existem indicações específicas para esse tipo de transplante e um modo específico de fazer. E o mais conhecido na mídia por diversos fatores, para as campanhas de doação, por essa questão de aparecer realmente em novela, em filmes, que é o transplante alogênico de medula óssea, em que a medula óssea saudável de um doador é transplantada para um receptor que tem uma doença dentre essas 70 em que o transplante pode ser utilizado. O transplante ele se divide, então, além disso, a gente divide pela fonte de célula-tronco, né? Que pode ser diretamente da medula óssea, pode ser do sangue periférico, que a gente chama, e pode ser também de cordão umbilical. Esses são os três principais tipos que nós vamos explicar um pouco mais para frente sobre isso, né? E além disso, quando você tem um transplante alogênico, quando o doador não é o próprio paciente, você tem também algumas opções. Ele se divide em aparentado, em que um parente, como o nome já diz, doa essa medula para o paciente, e o não aparentado, em que um doador não parente
dou essa medula para o paciente. Eles também são diferentes, eles têm preparos diferentes e eles também têm as complicações de cada um diferente, de acordo com essa fonte de célula-tronco que a gente escolhe e com o doador que a gente escolhe quando a gente fala de transplante halogênico. No vídeo de hoje, nós vamos ficando por aqui. O próximo vídeo a gente vai continuar falando um pouco mais, então, na sexta-feira, sobre o transplante de medula óssea, agora diferenciando certinho essas fontes de medula, como é que funciona essa questão, e diferenciando bem o transplante autólogo do halogênico, e no halogênico a gente falando de haploidêntico, aparentado totalmente compatível e aparentado com incompatibilidades. Até lá!